Sistema de Águas Integrado de Curitiba, ok? A primeira vez que fez este plano diretor foi em 1975. De lá para cá, a cada período era atualizado. No último período, hacía mais de 12 anos que não se atualizava. Isto criou um grande problema de adaptação, porque precisaríamos ter um novo plano para atualizá-la e termos nova perspectiva de futuro, porque o último, hecho em 2000, não acertou o crescimento da cidade, a necessidade de demanda foi muitas vezes exacerbada. Este plano havia necessidade de ser revisitado a cada 10 anos. Também nos permitiria um horizonte de visão de 30 anos, o que iria ocorrer neste prazo. Também uma visão específica de macrodistribuição e diagnóstico do sistema atual. As fontes futuras, presentes, para onde iríamos nas próximas décadas. Definição de prioridades ao longo do tempo de implantação de inversões necessárias para dar sequência. E, por último, garantir 100% do abastecimento para a sociedade presente e futura. Ok? Este desafio, neste estudo de caso, que lhes trago com humildade, trouxe, primeiramente, análises populacionais e seus crescimentos setorizados. Inicialmente, baseados nas perspectivas de crescimento da região, que mostravam tendências maiores para sul e para norte. Estão me compreendendo bem? Ok, muitas graças. Vocês são bons. Meu tradutor pode sentar, por favor. Graças. Como veem, para o lado leste e para o lado oeste, existem limitações ambientais que não permitem este crescimento. Portanto, a perspectiva de crescimento de demanda tenderia a ser prioritariamente nessas duas novas demandas. Em torno desta região, por decreto-lei, se delimitou a manutenção das fontes, preservação. É o que meu colega da Colômbia comentava, a necessidade de preservação das nossas fontes, garantir os abastecimentos ao longo do tempo, assegurar com que o crescimento das cidades não avance para a sua fonte, para matá-la. Este decreto, por lei não é tudo, teve uma grande influência, preservando o uso e ocupação do solo. Em rojo está o contorno desta área SAIC, ok?
a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, mas na parte primeira, onde não se tem disponibilidade hídrica quase. Esta região do Saique tem uma disponibilidade em torno de 501 metros cúbicos por habitante ano. Segundo a ONU, Unesco, abaixo de 500 metros cúbicos por habitante ano é zona de escassez hídrica, falta de água. Projeção da demanda. Inicialmente, esta região, em 2010, o último censo realizado, tinha cerca de 2,9 milhões, 2,8 milhões de pessoas, de habitantes, com aproximadamente 900 mil economias, quer dizer, consumidores domiciliares. Taxa de ocupação por economia, em torno de 3 por economia, 3 pessoas. A demanda média esperada era, na época, 8,1 mil litros por segundo. A máxima, dia, em torno de quase 10, e a máxima por hora de pico, em torno de 15. A projeção mostrava um crescimento de população até final de plano, 2040, para 4 milhões e 100 mil habitantes, com economias passando para 1,3 milhões de economias, mantendo a taxa de ocupação, a média passaria para quase 11 mil litros por segundo, passando por máxima dia de 13 mil e 19 mil, quase 20, para o momento de pico. A projeção foi distribuída por setores censitários acoplados aos setores de pressão. Com isto, se pode ver em detalhes as demandas setores por setores e aí intervir pontualmente nas necessidades específicas do sistema. O que hace? Primeiramente, projeção da demanda versus produção atual. Segundo, projeção da demanda distribuída versus macrodistribuição atual. O que vimos? Que as fontes e tratamento em amarillo, estão se distribuídas nesta localidades, perfazendo uma produção total de 10 mil litros por segundo. Os maiores pontos são o sistema Iraí, naquele caso, e Iguaçu, com cerca de 6 mil litros por segundo, os dois somados. Para isto, temos 4 presas de estabilização, incremento, e diversas estações de tratamento, e também poços, que contribuem para regiões específicas. Para que isto? Para economia energética, óbvio, para evitar que haja transporte desnecessário
de água. O sistema de macrodistribuição de água tratada, os reservatórios existentes, estações de bombeamento, não, de bombeo, correto? Graças. E adutoras, ok? Esta era a situação à época. Com a sua implantação, passou-se aqueles mesmos números, verificando qual seria a produção atual versus futura. Em 2010, estávamos com falta de água. Nos momentos de pico, tínhamos falta de água. Precisávamos de 9.700 mil litros por segundo e produzíamos solamente 9.200, 9.300 litros por segundo. Tivemos que intervir com muita urgência em algumas obras que já durante a elaboração do plano se mostravam necessárias. Com isso, conseguiu-se elevar para 10.000 litros por segundo. Em 2016, mais obras estruturadas passaram a elevar. Agora, uma vez colocada dentro da adequação, novas obras estão sendo implementadas de longo prazo, mas caras. Nosso grande problema do terceiro mundo, que somos nós, é moeda. Não se tem tanta moeda quanto se precisa. Então, há necessidade de colocá-la de forma muito bem planejada. Como meu colega de Colômbia colocou o seu plano nacional, igualmente para esta microrregião a ser feita. Análise distribuída, as deficiências foram bem identificadas em rojo. Podem ver? São as carências que havia de reservatório, reservação, de adução, de transporte de água. Nestas foram entrevistas pontualmente cada uma das obras feitas. Se detectou muito claramente duas grandes deficiências, onde teníamos sobrecarga evidente. Uma a região norte e outra a sul. Esta do sul era a deficiência por grande produção de água. Havia necessidade de nova pressa a ser feita para aumentar a capacidade de produção. As estações de tratamento de água já estavam sendo ampliadas. A parte norte estava dependendo de uma contribuição de um aquífero karst, que é subterrâneo, que é uma necessidade, aquífero é fonte, compreende? Ok. Mas tínhamos problemas ambientais sérios. As moradas começaram a ruir quando bombeava a água. É zona de calcário muito frágil. Portanto, se teve que fazer um passito, escolhendo sítios mais adequados, e com isso retardou-se muito a entrada deste volume de água produzida, o que sobrecarregou o sistema na parte norte. Ok. Para o futuro, se inspecionou as novas fontes de água. O que fazer? Como eu lhes disse, necessidade na área sul de novas
presas. Na parte norte, nova captação a seu tempo. Essas duas na transversal para 2016, a do norte 2020 e esta última 2030. Dentro disso, também na macrodistribuição, as demandas existentes. Transporte de água tratada da fonte até os reservatórios havia de ser incrementados. A criação de novas unidades para atender futura demanda, separação de distribuição de transferência, com isso, levar para reservatórios diferentes de distribuição, o que gerava economia energética e eficiência nesta distribuição, e cronograma de implantação de obras, a cada seu tempo, com valores, o quanto poderíamos estar prevendo para o futuro. Por fim, o levantamento dos custos inerentes às obras e podermos planejar um orçamento de longo prazo. Criou-se, portanto, uma sequência de intervenções onde teríamos alguma necessidade de obras de curtíssimo prazo, entre 2013 e 2016, alguma de curto prazo para 2016, 2017, e a partir daí os seus prazos sendo estimados de uma forma progressiva. Devidamente localizados e planejados de forma que pudéssemos fazer projetos executivos e captar recursos, moedas e colocar em prática o sistema. Isto em termos de, para lhes dar uma noção do que era, somente na parte macro, o imediato em torno de 30 milhões de dólares, 2016 em torno de 80 e assim por diante, fazendo um total de cerca de 270 milhões de dólares neste período para manter este crescimento desta cidade. Não fala-se aqui da microdistribuição, ok? Neste momento, logo após a elaboração deste plano, ocorreu uma coisa que meu colega da Colômbia mencionou com muita clareza. As mudanças climáticas são verdade. Acreditam? Acreditam ou não? Pois acreditem. Em locais, em municípios, onde nunca deixou de chover, passou a ter grande problema de carência de lluvia. Tradicionalmente, nosso país, Brasil, tem estados onde são mais secos, onde chove menos, temos mais secas, que são a região roja, nordeste. Contudo, em 2014, tivemos problemas gravíssimos nos principais centros urbanos do país, na região amarilla, entre eles São Paulo. São Paulo, sua região, aproximadamente 20 milhões de pessoas habitam lá e tiveram ausência de lluvia por mais de 9 meses. Não temos esse costume. O que ocorreu? Desespero técnico, porque não prevíamos. Nós estamos ao sul de São Paulo. Eu venho ainda. O que ocorreu em nosso estado? De fato,
nada. Llovia normalmente. Mas ocorreu uma coisa muito importante. Cambiou as cabeças das pessoas. A crise em São Paulo e em outras partes do Brasil trouxe uma necessidade de redução de produção de água. Principalmente em hora de pico, quando deveríamos estar numa crescente pela projeção do plano, não, tivemos uma bajada, forte bajada. O que mais? A demanda por persona, que era em torno de 173 litros por dia de consumo, por habitante, passou repentinamente para menos de 160 litros por segundo, reduzindo quase 10% do consumo. O que isso traz? Primeiro, consciência do uso da água, que é finita, que acaba. Segundo, damos valor à água. Em geral, não damos valor à água. Vem de Deus, vem dos cielos. Não. Temos que observar que vai acabar se não souber usar. Não é verdade, Colômbia? Não é verdade, México? É ou não é? É, este é o problema. O valor dado à água é muito baixo. Paga-se pouco. Não quer se pagar mais. Como não quer se pagar mais? Há dificuldade para inversões. E é um círculo vicioso. Então, o que ocorreu é emblemático, é muito importante e passa a ser um divisor de águas, literalmente. Até as perdas reduziram. Lógico, trabalhamos muito para isto, mas pela redução do consumo, redução do setor de pressão dos setores, há uma redução de perdas que naquele sítio era muito alta, era acima de 393 litros por habitante dia. Perda muito grande. Bajou para pouco mais de 340 litros por segundo por habitante dia, por ligação dia, digo. O que isto traz? Isso traz uma sobra para não precisar fazer inversões de curto prazo e ganha-se tempo ao longo do prazo, reduzindo a necessidade de inversões. Foi o que ocorreu, onde somente algumas intervenções foram feitas, como esta, onde ganhamos lá 30 litros por segundo, esta, com ganho um pouco mais, uma rede localizada, de 50 litros por segundo. Surgiram algumas demandas extras ao longo desta aplicação, estações elevatórias, de bombeamento, algum poço, e com isso, algumas intervenções localizadas, ganhamos mais tempo para tudo. O que quero dizer e que mensagem devo deixar? É fundamental o planeamento, mas é indispensável o monitoreio dele, para que se saiba e não precise se fazer inversões muito cedo, porque não temos plata. Temos que postergar, adiar as necessidades de acordo com
dois fatores muito importantes. Consciência, penso que